Amém. Obrigado, meu irmão. Dança não é comigo, não. Boa noite de novo, irmãos. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. O versículo 24. Quantos acharam? Digam amém. Ninguém achou ainda? Caramba. Amém, amém. Eu vou ler aqui, aí você vai se achando aí, tá? Versículo 24 diz: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Irmãos, esse daqui faz parte, esse texto, nessa perícope, esse pequeno trecho das Escrituras, elas fazem parte do Sermão do Monte, o maior sermão já pregado por Jesus. Esse sermão, ele começa do capítulo 5 e vai até o último versículo do capítulo 7, e ele diz muito sobre a conduta do cristão no mundo. E nesse versículo 24 do capítulo 7, nós vemos Jesus, ele dando um ultimato em tudo que ele disse com a seguinte frase: quem ouve essas minhas palavras. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo assim: beleza, pessoal, eu estou pregando para vocês desde o capítulo 5, agora é a hora de vocês decidirem o que vocês vão fazer com tudo isso que eu já disse até aqui. Portanto, quem ouve essas minhas palavras? Vocês são os que ouvem as palavras e praticam, ou são os que simplesmente escutam e guardam uma informação para vocês? Porque há uma diferença entre ouvir e praticar e ouvir e guardar a informação. Por vezes, quando nós só ouvimos e não praticamos, certamente esquecemos. Isso acontece muito em provas. Eu não gosto, de estudar para concurso, mas eu estudo para concurso e é nítido. Todas as matérias que eu estudei, mas eu não pratiquei, não fiz questões, na hora da prova eu esqueço aquela matéria, porque não foi praticado. Então, irmãos, isso daqui é ponto pacífico. Quando nós ouvimos algo e não praticamos aquilo que ouvimos, nós esquecemos daquilo que ouvimos. E Jesus ilustra isso na figura de dois homens. O homem 1 é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Já o homem 2 é o homem que construiu a sua casa, sua vida, sobre a areia. E a prudência de um e a insensatez do outro se revelam na forma como eles construíram a vida deles. Um construiu uma casa sobre a rocha. Isso significa que esse ouviu os ensinamentos de Jesus e não se contentou em apenas ouvir, mas ele se lançou em viver a vida que Jesus pregou. Já o outro, ele apenas ouviu a mensagem, achou muito bonito e talvez deve ter saído daquela ministração de Jesus e deve ter falado: nossa, o culto foi maravilhoso hoje, a palavra foi uma bênção. Mas só isso não basta. É necessário pegar a palavra e viver a palavra. Ambos sabem sobre os ensinamentos de Jesus porque ambos ouviram os ensinamentos. Então, a gente percebe que a ministração de Jesus até aqui, nesse ponto da história, Jesus, ele diz o seguinte: essa mensagem não é para os que creem. Essa mensagem é para quem está aqui dentro hoje. Para quem está ouvindo,
para quem está batendo palmas, para quem está cantando grande ao Senhor. É para quem sai por essas portas e decide o que faz com essas palavras. Deixa no mar do esquecimento ou põe em prática? Nós vemos então, nesses dois homens, a diferença de dois homens exatamente iguais. Eles fazem a mesma coisa, irmãos. Ambos constroem. Nós não estamos falando de homens preguiçosos, porque uma construção demanda vigor, uma construção demanda força de vontade. Eu acredito que, pelo menos, eu quero acreditar que 100% dos homens aqui já bateram uma laje, né? Irmão, é complicado o negócio. No final do dia, a gente sente a panturrilha. A mão então, irmãos. Um homem se lançar em uma construção, se lançar a fazer algo, uma estrutura que o beneficie e também beneficie os outros que estão ao redor dele, isso demanda tempo, demanda vontade. Então nós não estamos falando de homens preguiçosos. Estamos falando de homens que ouviram como se constrói. Estamos falando de homens que entendem sobre construção. Só que a diferença, ela não está naquilo que é visível. A diferença não está na casa que nós conseguimos ver. A diferença está no fundamento que nós não conseguimos ver. E é aqui que nós vemos quão grande foi a queda do homem 2. O homem 1 construiu a casa sobre a rocha e a casa dele permaneceu de pé. Só que o homem 2 caiu. E o pior de tudo, ele caiu com a Bíblia na mão. A queda do homem 2, ela é muito pior, porque o homem 2, ele caiu sabendo como não cair. O homem 2, ele sabia o que podia fazer para que a tempestade não derrubasse a sua casa, para que a tempestade não derrubasse a sua vida. Só que apenas saber não basta. Só ler, só ouvir, só dizer que a palavra foi uma bênção, só dizer que o pregador foi uma bênção, não basta. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua própria face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua própria aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E Jesus continua, ainda no versículo 24 de Mateus 7. O homem que constrói sobre a rocha é um homem prudente. A casa aqui é a vida. A rocha é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo que está em João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse verbo é Jesus. O mesmo Jesus que desceu do céu, se transformou num ser humano como eu e você, para nos ensinar a viver uma vida prudente, o modo correto de viver. E como eu falei, esse modo correto de viver está presente desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, que é o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, pessoal, a gente pode chamar ele de a Constituição do Reino de Deus. Amém? Nós sabemos que todos os cidadãos aqui que vivem debaixo da Constituição de 1988 são cidadãos de bem. Quem não vive debaixo da Constituição de 88 provavelmente é do STF, né? Provavelmente. Então, qualquer um que vive de acordo com a Constituição do Reino de Deus é alguém que está vivendo de modo correto. Quem não vive debaixo dessa Constituição não está vivendo de modo correto. No conteúdo dessa Constituição, desse sermão, nós vemos Jesus ensinando posturas. E eu separei aqui. Do capítulo 5, todas as mensagens de Jesus, elas refletem como o homem, ele precisa se portar, ele precisa tratar com o seu próximo. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1,
nós vemos Jesus falando sobre as recompensas dos que creem, as bem-aventuranças. Bem-aventurados são aqueles que creem, bem-aventurados são aqueles que acreditam no Senhor, que sofrem por Ele. No versículo 13 em diante, nós vemos Jesus falando sobre a identidade dos discípulos. Ora, vocês são sal e vocês são luz. Versículo 17, ele fala sobre a lei, sobre como é necessário respeitar a lei, porque ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Então ele fala sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, sobre vingança, sobre o tratamento com os inimigos. Percebe que em todo o capítulo 5, Jesus está falando sobre como nós precisamos nos portar em relação ao nosso próximo. É uma mensagem na horizontal, tete a tete, eu e você, você e eu. Como eu preciso lidar com o meu próximo. O capítulo 6 ele já muda. No versículo 1 do capítulo 6 ele já trata como nós devemos nos portar com os necessitados. Daí ele fala sobre oração, sobre jejum, sobre como nós devemos lidar com as riquezas terrenas em detrimento das riquezas celestiais. Não acumulem para vocês riquezas terrenas aqui que podem perecer, mas antes acumulem as riquezas celestiais que não perecem. Ele também fala sobre as preocupações da vida. Não vivam preocupados, ansiosos com o amanhã, porque Deus ele cuida de vocês. Então, Jesus, no capítulo 6, ele já está tratando do nosso relacionamento com Deus, a vertical, do homem para com Deus e Deus para com o homem. Já o capítulo 7 é a interseção dessas duas posturas. A forma como eu me relaciono com Deus e a forma como eu me relaciono com o próximo, Deus, próximo, ela resulta em que tipo de homem eu sou. Daí do capítulo 7, Jesus faz paralelos de homens prudentes e de homens imprudentes. Então, a forma como eu me relaciono com Deus e a forma como eu me relaciono com o próximo vai dizer se eu sou um homem segundo o reino. Se eu sou um homem que ao invés de julgar o próximo, eu julgo a mim mesmo antes. Porque o capítulo 7, Jesus inicia: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois desta forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque como você pode julgar o teu próximo sem antes retirar a trave que está no teu olho? Então, Jesus diz o seguinte: se você fosse um homem de Deus de verdade, antes de julgar o próximo, você julgaria a si mesmo. Então, o que faz você julgar ao próximo antes de julgar a si mesmo? Talvez seja o relacionamento falho que você tem com o teu próximo. Talvez seja o relacionamento falho que você tem com Deus. A falha entre como você lida com seu irmão e como você lida com Deus resulta no tipo de homem que você é. A interseção entre essas duas posturas, do capítulo 5 ao 6, vai dizer se você é um homem que faz aos outros o que você gostaria que lhe fizessem. Ela vai dizer se você é um homem que escolhe o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil. Se você é um homem que escolhe a porta estreita ou a porta mais larga, a porta que é mais fácil de andar. Ela vai dizer se você é uma árvore que dá frutos condizentes com a árvore que você foi enxertado. Todo o capítulo 7 é repleto desse paralelo. Duas árvores, uma que dá fruto, outra que não dá. Duas portas, a mais fácil e a mais difícil. Se você é alguém que persiste na oração, se você é alguém que diz Senhor, Senhor, mas não respeita como Senhor, e finalmente, se você é um homem prudente ou não. Se você é um homem que ouve o que o Senhor diz e aprofunda as raízes naquilo que Ele disse e vive aquilo que Ele disse. Ou se você é só mais um homem que acha legal a palavra, acha ela interessante, mas guarda na gaveta. Homens do reino não são preguiçosos quando se trata de construção, quando se trata de lançar fundamentos. Porque o versículo 25 diz o seguinte, do capítulo 7: caiu a chuva. Irmãos, e é nessa hora que o verdadeiro homem é revelado. É nessa hora que o título da mensagem que eu batizei é: as tempestades, elas não respeitam aparências. É nessa hora que, se você é um homem de aparências ou um homem de fundamento, é nessa hora que a tempestade ela mostra quem você é. Tempestades, irmãos, não respeitam aparências.
E Deus não quer homens de aparências. Porque chuva forte, irmãos, rios transbordando, ventos intensos, tudo isso vem de Deus. Isso não é o diabo que está furioso com a sua vida, irmãos. É Deus quem manda tempestades. É Deus quem manda chuvas fortes. É Deus quem vai contra casas que estão sem fundamento. O versículo 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. É Deus quem lança o ombro dele na tua casa. Só que o problema não é a tempestade. O problema não é Deus. Porque quando a casa cai, não é porque Deus quis derrubá-la. A tempestade é uma provação. A tempestade é uma provação que todo homem precisa passar. Se a casa do homem cai, a culpa é dele. Porque não foi Deus que lançou o fundamento naquela casa, foi o homem. Quem lembra de Babel? Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Deus, ele olha para a construção daqueles homens e diz: o fundamento está errado. Eles querem construir uma torre, eles têm potencial para isso. Eles estão unidos para fazer isso. Eles vão conseguir fazer isso, mas o fundamento dessa construção é completamente contra o que eu criei eles para ser. Vamos construir uma torre que nos faça elevar o nosso nome até as alturas e alcançar Deus. Vamos construir uma torre que mostre que o nosso nome é grande. Qual é o fundamento dessa construção? Fama, riqueza, prestígio, poder. A tempestade não pergunta quanto você sabe de teologia. Ela não pergunta quanto tempo você tem de igreja. A tempestade é a mesma para todos, irmãos. Mateus capítulo 5, 45, Jesus diz que o sol ele nasce para justos e injustos. Tempestades também, elas caem sobre a cabeça de justos e injustos. Os efeitos das tempestades, elas são diferentes para alguns. É por isso que nem toda casa que está de pé é bonita, ela está segura. Nem toda casa bonita aos olhos, ela está segura diante da tempestade. Ela pode estar aparentemente estável, mas corre o risco de dar fundamentalmente frágil. E aqui a gente entra num ponto muito perigoso para nós que somos homens, porque nós temos uma tendência a valorizar as aparências, irmãos. Irmão, seja sincero comigo e com você mesmo. Quando você olhou para as mulheres que tu é casado hoje, você com certeza se sentiu atraído pela aparência dela. É verdade, aí, ó. Um homem ali. É porque a esposa dele está aqui. Irmãos, quando eu olhei para minha esposa, irmão, eu fiquei apaixonado. Muito bonita. Os meus olhos me chamaram a atenção. Os meus olhos me fisgaram. Homens que se deixam levar pelo olhar. Jesus tem algo a dizer sobre isso. Mateus 5, 27 e 29. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, faça o que com ele? Arranque-o e lance-o fora. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Eu não sei se em algum momento você já parou para pensar sobre isso. Eu não sei se em algum momento a tua esposa já conversou com você sobre isso. Mas olhar, irmãos, arranca pedaço. Primeiramente, arranca um pedaço da tua alma, porque te faz menos humano. Arranca um pedaço da tua alma, porque te faz pecar. E se te faz pecar, te distancia de Deus. Pode parecer mínimo, pode parecer bobo, mas Jesus não trata isso como bobeira. Jesus eleva o nível da coisa e diz: adultério não é só quando você pratica o ato, irmão.
Adultério é quando você olha para alguém e deseja consumar o ato. Só o desejo, só o olhar desejoso, só o olhar de cobiça já é o bastante para acabar com a tua alma. Então o olhar arranca um pedaço sim, irmão. Arranca um pedaço da tua alma, te faz menos humano e arranca um pedaço da tua companheira. Isso também é pecado. E nós temos orientações, eu infelizmente não me lembro agora qual é o texto, eu não sei se é Pedro que diz: irmãos, respeitem as suas esposas, tratem bem elas para que as vossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Percebe? O tratamento com o próximo e o tratamento com Deus, a forma como nós tratamos o nosso próximo, diz muito como nós tratamos Deus e os efeitos do nosso relacionamento com Deus. Se eu trato mal a minha esposa e vou orar a Deus, Ele não recebe minha oração. Percebe? Tudo que Jesus está ensinando de Mateus 5 a 7, em todo o Sermão do Monte, irmãos, sejam prudentes, saibam lidar com o próximo, saibam lidar com Deus, porque isso vai fazer vocês serem homens de verdade. Um detalhe importante é que naquela época, a Palestina ela tinha períodos de seca, igual a minha garganta que está seca. Daí as pessoas olhavam para determinados terrenos e entendiam que aquele terreno era um terreno bom para construir. Percebe? Eles olhavam para o terreno e falavam: opa, terreno é bom para construir. Mas logo quando vinha a chuva, tinham enchentes e aquele terreno se mostrava um terreno com um solo inapropriado para a construção. Então quando Jesus fala que tinha um homem que construiu a casa sobre a rocha e tinha um homem que construiu a casa sobre a areia, ele está usando histórias que muitos que estavam ali presentes já tinham visto casas sendo derrubadas porque a chuva levou elas, por causa de um terreno que não estava seguro. Então, os homens, eles precisam voltar a ser mais como ovelhas, porque as ovelhas, elas têm o costume de reconhecer o seu Senhor e o seu pastor pelaquilo que ouvem. Mateus capítulo 6 diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, versículo 1, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos. A casa sobre a areia também é uma casa com uma espiritualidade sem fundamento. E essa era a referência das pessoas da época. Esse era o exemplo das pessoas da época. O exemplo de espiritualidade das pessoas era: precisamos orar muito, precisamos gritar muito, precisamos estar em lugar de destaque, precisamos ter uma posição privilegiada, porque Deus só está do lado daqueles que têm uma visibilidade boa. Deus só está do lado daquele que tem as casas pomposas. Deus só está do lado daqueles que moram nos condomínios da Ponta Negra. Deus não está do lado daqueles que moram no fundo da Compensa. Porque se estão no fundo da Compensa, é um sinal de que Deus não está com eles. Porque Deus não é Deus de miséria. E de fato Ele não é. Nós nunca podemos fundamentar nossa casa no nosso carisma. Nós nunca podemos fundamentar a nossa casa sobre aquilo que os outros dizem sobre nós. Precisamos fundamentar a nossa casa sobre piedade, sobre fé. Porque no final das contas, aquilo que construímos não para em nós. É um legado. Por isso, homens de areia, eles impressionam rápido.
Só que nós não estamos aqui para impressionar ninguém. Nós estamos aqui para permanecer. Nós estamos aqui para fazer nossos filhos herdarem não só o nosso sobrenome, mas a nossa fé também. Tempestades revelam que o homem de aplauso escondia. O que sobra de um homem quando Deus remove aquilo que fazia ele parecer forte, irmãos? Uma coisa que eu anotei aqui que é muito importante é que Deus, quando Ele diz que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, Ele não está elogiando a força, o vigor daquele homem. Porque o homem prudente não é um homem perfeito. O que faz Jesus elogiar aquele homem é a capacidade dele de ouvir e praticar. Então, Jesus nunca vai elogiar a tua força, o teu vigor. Jesus nunca vai virar para você e falar assim, enquanto você for pecador, olha, você tá top, meu. Enquanto Ele não descer e não nos glorificar, irmãos, até lá é sempre um pode mais, hein? Ainda falta mais um pouco. É por isso que o homem prudente, antes de cair em ruína, ele cai de joelhos. Antes de ser exposto a qualquer tipo de vergonha pública, ele já está envergonhado diante de Deus. É por isso que Davi, as pessoas elas usam muito Davi, né, para falar sobre o homem que erra e tudo mais. Só que a postura de Davi é aquela postura, se arrependa, caia de joelhos diante de Deus. É por isso que naquele episódio, quando ele está orando pelo filho dele que está enfermo, quando ele está triste, ele não quer levantar, ele está basicamente depressivo, né? Basicamente, ele está orando, ele recebe a notícia que o filho dele morreu, então ele se levanta, ele coloca roupas novas, ele toma um banho e ele sai daquela posição de fraqueza, de tristeza, porque ele entende que ele estava aos pés do Senhor se humilhando e quando chegou o fim, já era hora de se levantar. Então, homens prudentes, eles caem de joelhos diante do Senhor. Prudência bíblica não é inteligência, não é emoção espiritual, nem experiência, irmãos. Inteligência bíblica, prudência bíblica é obediência. Nós podemos ouvir muitos sermões de arrependimento, conhecer teologia sem submissão, cantar muito. Só que essa casa só vai permanecer de pé até o momento em que a tempestade chegar. E é interessante porque ninguém constrói uma casa em período de crise. Ninguém constrói casas em períodos de turbulência, em período em que a chuva está caindo, em que está um rio transbordando, está tudo alagado. As pessoas constroem casas em tempos favoráveis. Mas a tempestade sempre chega. O dia da crise sempre chega. E grande pode ser a nossa queda. Não é só uma rachadura, não é só um tijolo que caiu, é uma queda completa, irmãos. Porque tudo que a gente constrói sem Cristo entra em colapso. Tudo que a gente constrói sem Jesus entra em colapso. Ele não estava brincando quando ele disse, sem mim nada podereis fazer. Irmãos, nada é nada. Nada é nada. Não é colocar Jesus na nossa lista de prioridades. É Jesus ser a nossa lista. Amém? Quando a crise chega, o versículo 27 diz, grande é a sua queda. Grande pode ser a nossa queda, irmãos. Que Deus não queira isso. E Ele não quer. Porque Ele disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Nosso maior exemplo de prudência é Jesus. Pensa em Jesus na cruz assim. Aquilo parecia derrota. Ele desceu, encarnou, cresceu, viveu. Várias vezes disse que era Deus. Várias vezes disse que tinha poder. Disse que iria destruir o templo e iria reconstruir ele em 3 dias. E no que parecia ser o fim, ele estava pregado numa cruz.
E as pessoas dizendo: e aí? Tu não é Deus, camarada? Desce daí, salva a ti mesmo. Bora, prove que você é Deus. Nós, homens, por vezes vamos ser tentados a mostrar que nós somos homens de sucesso. Por vezes seremos tentados a mostrar que não estamos falhando com Deus. Por vezes seremos cobrados por uma aparência mais proveitosa. Mas nós não temos que provar nada a ninguém. Temos que ter uma postura diante de Deus. A nossa postura diante de Deus é o suficiente para que aconteça aquilo que Paulo orientou, eu não sei se foi a Tito ou a Timóteo, que diz: ensine-os de tal modo, seja irrepreensível de tal modo, que quando eles levantarem calúnia contra você, eles serão envergonhados quando a verdade aparecer. Porque quando a verdade aparece, irmãos, a mentira, ela não fica de pé. A cruz parecia o fim, mas o fundamento da cruz não era a aparência de Jesus, não era o poder de destruir montanhas, mas o fundamento de todo o sacrifício de Jesus estava na obediência em fazer a vontade do Pai. Foi isso que o fez resistir à tempestade da separação. O que vai nos fazer resistir, irmãos, ao dia mau é o quanto nós estamos praticando tudo que Jesus nos ensinou: oração, jejum, tratar o nosso próximo com respeito, tratar nossa esposa com dignidade, tratar os nossos filhos com atenção, honrar as pessoas, fazer aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, respeitar as leis, ser homens de bem nessa sociedade, por mais que seja difícil ser um homem de bem nessa sociedade. Esses dias eu vi um vídeo de um cara falando assim: ei, vocês não têm nenhum emprego ilícito para mim fazer não, porque trabalhar de forma honesta está muito difícil. E era um vídeo de brincadeira, ele estava aparentemente brincando, mas essa é uma escolha que muitos homens fazem hoje em dia. Que sigamos o exemplo de Jesus, amém, meus irmãos? Porque Jesus, no final desse sermão, ouviu algo das multidões. Esse camarada, ele ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, vez ou outra, quando ensinavam, citavam fulano de tal, porque fulano de tal disse aquilo, fulano de tal disse aquilo, fulano de tal disse isso, mas Jesus dizia: eu vos digo, eu digo dessa forma, façam como eu os ensino. Que nós possamos ser esse tipo de referência. Jesus nos chama para ser essa referência. Que as pessoas consigam olhar para você, homem, e consigam dizer: aquele camarada de fundamento. Que as pessoas possam olhar para você e te respeitar, porque você é o cara da igreja, porque você é o irmão que vai para o culto, porque você é o irmão que dá a oferta, porque você é o irmão que entende o valor do dízimo. E por mais que digam para você: tá dando dinheiro para o teu pastor, não importa. As pessoas, elas têm a dizer isso mesmo. Que você seja o homem que entende o princípio e que você viva pelo princípio. Que você seja um homem de autoridade, que você seja um homem de fundamento, que você seja prudente, que você possa olhar, ouvir e praticar tudo o que Jesus ensinou, para que você não seja o homem 2. Irmãos, uma coisa é você cair porque não sabe, outra coisa é você cair sabendo. O homem 2 caiu com a Bíblia aberta na mão, irmãos. Não seja o homem que cai com a Bíblia aberta na mão. Seja o homem que está com a Bíblia aberta e enraizada no teu coração. Amém? Fica de pé, quero orar por você. Encerra aqui? Ou tu vai querer falar mais alguma coisa? Pastor, eu vou só fazer uma oração, tu sobe aqui? Curva a tua cabeça, irmão. Senhor Jesus, eu agradeço mais uma vez por essa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelas tuas orientações.
A palavra diz que não existe nada de novo debaixo do céu, Senhor, debaixo do sol. Que nós não sejamos homens que ficam correndo atrás de novidades e novidades, Senhor, mas que a gente consiga sempre voltar àquilo que o Senhor disse e descobrir coisas novas naquilo que o Senhor já ensinou. Que nós possamos descobrir na Tua palavra, que o Senhor pregou há muito tempo atrás, a vontade do Teu coração para nós. Que a gente saia daqui, Senhor, cheio de vigor, de ânimo, de força, de vontade, de interesse, de sermos homens mais parecidos contigo, homens prudentes, homens que não vão com a maré, homens que não vão com a enchente desse mundo, mas homens que permanecem firmes sobre a rocha. Não deixe que os nossos olhos nos enganem, Senhor. Não nos deixe ser levado pelas aparências. Nos faça ser mais como ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e os seguem. Porque a tua palavra diz que quando um estranho entra no aprisco e fala com as ovelhas não o seguem porque não reconhecem a voz desse estranho. Que possamos ser assim, Jesus. Que possamos ser assim diante desse mundo. Quando recebermos propostas de algo que te desagrada, quando recebermos propostas que podem desagradar a nossa família, que nós sejamos ser prudentes o suficiente para ouvirmos a sua voz, ao invés de sermos guiados pelos nossos olhos, Senhor. Nos ajude a sermos mais prudentes, nos ajude a sermos homens que ouviu tudo aquilo que o Senhor pregou, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, e nos ajude a botar em prática isso. Não nos deixe, Senhor, nos proíba de sermos só ouvintes, mas nos ajude a ser praticantes, Senhor. Em nome do Teu Filho amado que morreu por nós e que hoje está vivo à Tua direita, Senhor, como testemunha fiel daquilo que fez. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Seja conosco. Amém e amém.